Boa noite. Mais uma vez aqui estamos agradecendo a oportunidade, agradecendo a presença de todos vocês no centro, na página do Facebook do Centro Espírita Alfa. Meu nome é Sônia Medina e hoje nós estamos aqui para passar para vocês uma reflexão a respeito de uma reunião de Jesus com um dos seus apóstolos. Mas antes disso, vamos pedindo a luz, o envolvimento e o amparo de toda a espiritualidade amiga, para que possamos, dentro das nossas limitações, levar a vocês, tentando transmitir toda a majestade de Jesus, seus ensinamentos, o seu amor, o seu afeto, o seu cuidado por todos nós. Que este amor de Jesus, o amor de Deus neste momento e de todos os amigos espirituais possam adentrar a casa de vocês e fazer este momento um pouco mais brando, mais ameno, menos sofrido, diante das provações atuais de cada um. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Então, meus amigos, hoje nós conversaremos sobre uma mensagem do livro Ave Luz, como já comentamos, e o nome da mensagem se chama Aceitar. Chegamos nessa mensagem, na verdade, a nossa busca tem sido um estudo aprofundado a respeito da raiva, um sentimento tão complicado, tão desagradável, e que mesmo sendo espíritas, a gente ainda tem lapsos, muitas vezes, desse sentimento. Então, uma curiosidade própria, individual, nos propusemos a realizar um estudo. Mas, assim, folheando esse livro Ave Luz, encontramos não raiva, mas um tema que é muito relacionado à raiva e que nos chamou bastante atenção. E é uma passagem que ocorre entre uma conversa, uma orientação entre Jesus e Simão Pedro. Se chama Aceitar e no meu livro está na página 74, tá? O livro se chama Ave Luz, da editora Fonte Viva. Então, nós vamos falar algumas passagens, outras nós iremos ler para não pecar na transmissão das falas de Jesus. Então, é um diálogo que acontece entre Pedro, Simão Pedro, ou Simão Bar Jonas, como ele era chamado. O Pedro era o gigante de Betsaída, né? Aquele pescador famoso do mar da Galileia, que ele foi convidado pelo Cristo para pescar almas na Galileia do mundo. Ele era um homem de uma sensibilidade incomum. O Pedro tinha um coração muito grande, muito enérgico, por vezes, e manso quando seus sentimentos eram tocados. Uma alma afinada como um instrumento espiritual no qual deveriam tocar os anjos. Assim nos coloca Shaolin na sua narrativa. Então,
Pedro escuta certa feita de Jesus: Pedro, Pedro, tu és pedra em quem deposito toda a minha fé. E essa é uma fala que marca com isso o roteiro de Pedro na definição de que ele seria um alicerce doutrinário do cristianismo crescente. Então, o Simão Bar-Jonas, ele foi um dos primeiros apóstolos, discípulos de Jesus, escolhidos por Jesus para fazer parte desse grupo que seriam os precursores após a ida de Jesus. E Pedro, então, gozava de grande prestígio entre os homens, porque ele tinha, assim, uma certa força moral, uma certa desenvoltura moral diante daqueles homens com os quais ele trabalhava, porque todos eles eram pescadores no Mar da Galileia, então ele tinha uma grande influência sobre todos esses pescadores de Betsaida, que era a terra natal de Simão Bar-Jonas, Tiberíades, Magdala, Corazim, Cafarnaum, enfim, todos os pescadores, inclusive pescadores que vinham de Nazaré e de Canaã a serviço da pesca, eles tinham em Pedro um referencial como um grande chefe. E esse pessoal, eles não viviam especificamente somente da pesca, não, ao contrário. Eles eram um povo muito laborioso, havia entre eles artesãos de grande habilidade no trato com madeira, barro ou pedra. Muitas vezes eles vendiam as suas peças aos comerciantes, aos viajantes, não sendo raro algumas delas, algumas dessas peças que eles faziam nas horas de lazer, porque a profissão principal de todos eles era a pesca. Essas peças, inclusive, iam para Roma e para a Grécia. Eles teciam o seu próprio linho, trabalhavam com os couros das cabras e dos carneiros, aproveitavam a lã em variados processos de vestimentos e também de enfeites. Cultivavam o trigo em algumas regiões e eram hábeis na produção de pão que eles saboreavam com mel e leite, seguindo os costumes herdados dos antigos profetas. Então Pedro, nessa situação, ele já estava morando em Cafarnaum. E Pedro, como ele era um líder nato, ele fizera, junto com os demais pescadores, ele instituiu ali uma sociedade para dela nascer, como em Betsaida, um grande rancho que pudessem descansar juntos. Então eles tinham também um lugar ali em Cafarnaum, os pescadores, a exemplo daquele outro lugar em Betsaida, onde ele se reunia com os apóstolos, os discípulos de Jesus. Só que em Cafarnaum eles faziam reuniões como pescadores que eram para se inteirar de tudo que se tratava sobre a pesca naquela região. Daqueles encontros, então, nasceram muitas histórias, inclusive por conta, como eles tinham, depois do trabalho, essa reunião, com o objetivo de descansar e de se distraírem entre eles, né? Muitas vezes alguns contavam histórias, então todos eles eles puxavam muito pela imaginação e por isso se justifica aquele provérbio que muitas vezes as pessoas falam: isso é história de pescador, porque muitas vezes eles usavam nesses encontros a imaginação para criar histórias, mas algumas histórias ali vividas foram reais e bem reais. E
É com relação a uma dessas histórias que o texto faz uma alusão. Existia um pescador mais novo que trabalhava com todos eles e com Simão, e um belo dia, na presença de Simão, em numa dessas reuniões, o rapaz começa a contar que ele vira no mar, o que ele havia passado e o que ele tinha visto no mar da Galileia. Então ele começa assim: eu ia atravessando o grande lago ao romper da madrugada. A lua prateava, as águas mansas e também iluminava a gente. De vez em quando, notava-se um barulhinho aqui e ali, pois no calor da noite os peixes procuravam a flor das águas. Então aquilo, ele estava ali calmo, tranquilo, no cair da noite, né? No começo, na verdade, no começo da madrugada, ou quando ele saía para pescar, mas de repente ele ouve alguns estalos no casco do barco. E sem se assustar, ele continuou a remar. Começou então a fazer uns zigue-zagues, provocando o maior barulho das águas para ver se ele deixava de ouvir os estalos. Mas os estalos já começavam a incomodá-lo, porque eles começaram a aumentar muito. E aí ele diz assim: ah, companheiros, os estalos aumentaram cada vez mais. E começou a instalar em cima do barco, passou a instalar por todo o ar. Eu comecei a ficar apavorado, pensei em fazer alguma coisa, pensei em pular na água, gritar, voltar para trás, mas nada disso era o certo. O melhor, o mais correto a fazer era esperar. E foi o que eu fiz. Tive uma ideia, é certo, não uma ideia que é raro para mim e que me deu uma certa coragem. Isso é a fala do pescador. Sabem o que foi? Pensar em Deus, ou seja, ele era um pescador que não era muito dado às questões de religiosidade, né? Então ele já tinha ouvido falar, ele comenta, eu já tinha ouvido falar que é a solução melhor quando a gente está com medo. E eu já estava quase doido de medo. Aí, seu Pedro, que coisa bonita aconteceu. Ouvi vários estalos de uma só vez, continuava contando o pescador mais jovem. E em seguida apareceu um risco de luz nos ares, afundando nas águas, e delas subiu como se fosse uma nuvem muito brilhante, trazendo dentro um ancião sorrindo para mim. E sabem quem era? Meu avô Josefim. Daí a pouco eu não sabia mais compreender a mim mesmo. Tanto eu chorava quanto sorria. Senti umas coisas difíceis de explicar e ele veio me seguindo até as margens, ora atrás, ora à frente do barco. Eu não sei se vocês vão acreditar, falava o jovem pescador, mas se creem na existência de Deus, é bom que aceitem a minha história. O lago, a lua e as estrelas são as testemunhas. Bom, aí a gente faz uma pausa e faz um comentário. Na verdade, essa passagem é uma situação, né, que esse pescador viveu, uma situação onde ele teve uma aparição mediúnica de um avô e percebeu, teve todas as sensações, aquelas sensações maravilhosas que a gente tem quando a gente recebe as visitas espirituais daqueles amigos que nos amam, que nos cuidam e que são espíritos
amorosos, né? E que estão próximos a nós para nos ajudar. Mas continuando, a maioria dos pescadores sorria sem parar e outros não. Pedro abraçou o rapaz, falando: Meu amigo, essas coisas não devem ser contadas para todo um grupo, mas sim a pessoas que possuem fé. E na verdade a gente sabe que é assim, né? Nem todas as pessoas acreditam nesses fenômenos, têm fé. Então, são certas situações que, quando a gente tem a possibilidade de viver, de receber essas visitas, de perceber essas situações onde a gente é envolvido em amor, em vibrações que nos deixam emocionados, como foi o caso do pescador na narrativa dele, né? São situações que nem todo mundo acredita e não dá para a gente passar para as pessoas, né? Mas Pedro, Simão Pedro, ficou pensativo com a história, com um resguardo que lhe era peculiar, porque ele não transmitiu ao pescador mais jovem nenhum pensamento contrário de crença ou descrença. Caiu a noite, então Pedro já se encontrava em Betsaida, junto a Filipe e André, o lugar onde eles costumavam se reunir com Jesus. E eles foram então até o casarão, onde eles se reuniam, e chegando lá, enquanto esperavam o início da reunião, conversaram entre eles, e já antevendo que eles iam ter mais uma noite de delícias espirituais com Jesus. Então estavam todos sentados em silêncio. Simão, o cananita, ergueu os céus, fazendo uma sentida oração, como que falando a Deus e pedindo para que todos os discípulos pudessem entender a nova doutrina do Cristo. Pedro ficou impaciente, olha para Jesus e este acena, já sabendo de antemão o que Pedro acenou para Pedro como quem diz: Fala, Pedro. E o discípulo então começou: Mestre, queira desculpar a minha impaciência. Tu bem sabes que sou assim mesmo. As necessidades têm me ensinado que não devo parar para sobreviver melhor. E às vezes não consigo disciplinar-me quando estou em um ambiente como este, de respeito e de harmonia. Queria saber de tua parte o que vem a ser aceitar. Há momentos em que perco a direção diante dos fatos e eles se complicam para o meu entendimento. Pedro descansa então o corpo num tosco banco dos pescadores e Jesus, magnânimo e sereno, expõe com gentileza. Então, gente, aqui a gente vê que o aceitar tem muito a ver com a questão da raiva, porque se a gente não aceita tudo aquilo que a gente vive, não só as questões espirituais, mas todas as questões na nossa vida, a não aceitação implica em revolta, em raiva, rancor, não é verdade? E Jesus diz: abençoo as tuas pesquisas, Simão Pedro. A aceitação real depende do mundo pela qual aceitas. Do modo pela qual aceitas, ou seja, o teu olhar para aquilo que você tem que aceitar. Quando entrares na lavoura da natureza em busca de algum fruto que possa saciar a tua fome, aceita de pronto todas as árvores, porque todas as árvores fazem parte daquela que te deu o fruto, não é verdade? Uma árvore pode ser a doadora do fruto, mas todas as outras fazem parte, ou seja, nessa fala Jesus nos orienta de que a natureza mantém um ciclo em tudo e tudo está muito interligado.
No entanto, somente algumas podem te oferecer o que buscas, mas não deves menosprezar as outras, que de imediato não atendem às tuas necessidades. É bem provável que as árvores frutíferas não tivessem vida sem a cooperação alheia de tudo o que as cerca, inclusive do próprio homem. Então, Pedro, aceitar um fato depende do teu íntimo, da verdade que vives. Ou seja, cada um de nós aceita determinadas situações em função daquilo que vivemos. Por outro lado, a gente tem que se lembrar disso para quando olhar para o companheiro, para as pessoas à nossa volta, cada um tem o seu momento de aceitação. Mas mesmo aquilo, continuando então Jesus, mas mesmo aquilo que aceitaste por certeza do coração e da inteligência, dependeu daquelas coisas que despreza por incompatibilidade. Então, muitas vezes, a gente não aceita determinadas coisas, mas porque é o nosso momento, porque é a nossa compreensão. Então, é direito nosso não aceitar, mas nem por isso a gente tem que desprezar, porque muitas vezes o que hoje a gente condena como incerto, como errado, amanhã tudo pode mudar. Jamais desdenhes daquilo que achas que é mentira, porque para outro pode ter utilidade. Então, a verdade, aqui nessa fala, Jesus quer dizer o quê? Que tudo é relativo. A verdade é relativa de acordo com o desenvolvimento e com a compreensão de cada um de nós. E Jesus continua: é bom que saibas que toda invenção tem um fundo verdadeiro. Então, toda história ela vem com uma verdade, com um fundo verdadeiro. Existem situações que são para nos orientar no sentido da verdade. As coisas reais vestem roupas diferentes para chegarem até os homens. Aceita o que te convier pela consciência e abençoa as outras. Então, aquilo que nós não entendemos, que a gente ainda não compreende, mesmo que a gente, na nossa concepção, a gente acha que está errado e que para as pessoas aparentemente parece certo, a gente aceita sem contestar. Não é verdade? Cada um tem o seu tempo de entendimento. E aí Jesus continua: no ambiente em que trabalhas, espalha-se a ideia de que são inventores de histórias, para que o descanso seja alegre. E quem não tem uma verdadeira, procura inspiração aqui e ali para alegrar os companheiros. Assim, Pedro, é nesse ambiente de contar a mais engenhosa história que surge ou desperta muitas vezes o caso verdadeiro que quase sempre vem no fim das conversas. E pela expressão do rosto de quem conta, notarás a realidade ou o invento. Então aqui Jesus está orientando Pedro a seguir a intuição dele, a intuição que na verdade todos nós temos diante das coisas, porque nós temos interiorizado para dentro de cada um de nós a consciência que é o nosso maior guia, né? E aí Pedro começava a se lembrar da história do rapaz e via nela então uma realidade. Mas Pedro ainda tinha uma dúvida: como é que a aparição ia acontecer para uma pessoa que não era dessas coisas de Deus? Ele ainda não tinha afirmado a sua convicção nesse fato.
Ou seja, o Pedro ainda era um pouquinho preconceituoso e o mestre continua sua fala. Na terra, Pedro, como as coisas são todas muito difíceis. Já ouviste falar na labuta de um garimpeiro em busca de pedras preciosas? Ele remove montanhas de entulho para encontrar uma delas faiscando no meio das outras, que para eles são imprestáveis. Ou seja, o trabalho do garimpeiro, as pedras preciosas são as verdades, Pedro. As outras são as mentiras. Estão sempre juntas. Se algum dia entrares no trabalho de garimpar, aprenderás com o tempo a escolher dentre o cascalho as gemas da natureza. Então, na verdade, meus amigos, a gente tem que prestar atenção nessa fala de Jesus, porque até o diamante mais bruto, ele precisa estar no meio do cascalho para depois encontrar a sua pureza. Ele precisa, para conseguir um valor maior, se submeter a essa lapidação. Assim, continua Jesus, é o que queres aceitar. Fatos e coisas, Pedro. Tudo passa pela forja da razão, ou seja, Jesus orienta Pedro e qualquer um de nós quando quando estiver na iminência de aceitar novas verdades, que usemos sempre da razão. Testa-os, continua Jesus para Pedro, testa-os nas sensibilidades que Deus te deu, valorizando a tua busca. É aquilo que nós já falamos, nós temos um guia infalível que é a nossa consciência. E após breve pausa, o mestre continua. Acho bom pensar em ser garimpeiro de almas, mas nunca penses que vais encontrar preciosidades de corações em todas elas, pois isso é uma raridade, qual os diamantes na nossa região e o ouro que se esconde nas profundezas da terra. Então Jesus já naquela época estava dizendo ainda que todos ainda são espíritos imperfeitos, perfectíveis, mas ainda imperfeitos. Podes, meu filho, aceitar aquilo que diga a respeito à verdade que sentes, e o que ouvires não se o que ouvires não se fundamentar no que queres, tu és sabedor pela experiência de como ouvir, porque às vezes é atrás das coisas falsas que despontam as verdadeiras. E assim também somos nós. Com essa fala de Jesus, a orientação é para que usemos a nossa razão, os nossos bons sentimentos, as nossas boas intuições para aceitar. E Jesus continua: os falsos profetas vieram e vêm misturados com os verdadeiros, para quem ama a verdade saber discernir e aceitar por sintonia o que o amor faz irradiar. E assim Simão e todos os apóstolos, discípulos, estavam perplexos, sentindo o empuxo da inteligência que Cristo, nesse momento, fazia com essas orientações e esticava o raciocínio de todos em uma compreensão maior. Era uma verdadeira escola de filosofia espiritual. O Senhor deixa riscar em seus lábios um manso sorriso e volta a falar. Pedro, Pedro,
Ouviste falar esta tarde de um dos fatos mais lindos que as leis presidem para a esperança dos homens, quando se passa desta para outra vida, pelo que é chamado de morte. Que motivo impede a volta da alma sem o corpo que entrega à terra? Nas Escrituras que tanto amas, tem provas insofismáveis dessa realidade. Na verdade, eu te digo que no nosso meio, por misericórdia de Deus, os anjos descem e sobem em nosso favor. Então, meus amigos, com esse final, Jesus silencia e nesse momento Judas Iscariotes olha para Jesus e tentando vislumbrar essas entidades que Jesus fala, que acompanha todos, e ele realmente, Judas Iscariotes, consegue vislumbrar uma pleiade de espíritos que estavam ali naquele momento acompanhando Jesus. Então, meus queridos, que a gente lembre dessa fala de Jesus também, que é uma lei, e essa lei está aí para todos nós, de que somos eternos, de que temos aí à nossa volta espíritos amigos, anjos que nos protegem, que nos auxiliam, principalmente nestes dias em que temos vivido aí tantas lutas, tantas dificuldades físicas, materiais, emocionais, espirituais também. Mas lembremos que esses anjos do Senhor, trabalhadores incansáveis do Cristo, estão juntos de nós, nos abençoando e nos protegendo hoje e sempre. Então, que a proteção de Jesus e desses amigos envolvam a todos vocês, a todas as pessoas necessitadas nesse momento. Que assim seja, fiquem com Deus e, por favor, releiam o texto, porque ele é muito bonito, e, se possível, o livro todo, porque ele é maravilhoso. Fiquem com Deus, muita paz, gratidão.